de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Os bastidores do mundo político com ele. Como é que você está, queridão? Você estava numa estica agora há pouco ali no almoço, hein, Sabino? Oi, Sabino. Pelo amor de Deus. Como é que você está, querido? Boa tarde. Tudo bem, Joel, Ana? Tudo bem. bom? Brincadeira de Joel, viu, gente? Ah, é, sim. Tava nada. Brincadeira. O Sabino tá sempre na moda. Brincadeira nada, tava super elegante. É. Como é que tá o Sabino? Foi bem de final de semana? Recarregou as baterias? Tá legal? Felizmente, friozinho, né? Bom pra ficar em casa e aí descansar, né? Uma delícia. É bom mesmo. Ô, Sabinão, eu vi o Haddad hoje aqui no grupo, o Fernando Haddad, que está concorrendo aí ao governo do estado de São Paulo, está liderando as pesquisas, né? Os outros dois estão meio que colados no segundo turno, mas ele está liderando. Ele esteve aqui hoje, concedeu entrevista, não foi? É isso, Joel. O Jornal Gente, apresentado pela Thaís Freitas, o Pedro Campos, a Sônia Blota, na primeira parte também o Cláudio Humberto, está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos a governador, né? Já tiveram o Tarcísio Freitas, já teve Rodrigo Garcia, também Elvis César. Hoje foi o dia de Fernando Haddad participar dessa entrevista, vamos chamar assim. E nessa entrevista, a gente perguntou para ele, como a gente fez com todos os outros candidatos, uma pergunta padrão para todos os candidatos, e que, aliás, foi a primeira pergunta do debate da Band de governadores, mas que ali, com um minuto, alguns deles conseguiram escapar, sair pela tangente, e nos estúdios da Rádio Bandeirantes a gente consegue, de alguma forma, pedir ali um pouco mais de objetividade, que é sobre Cracolândia, um assunto que nos é muito caro, uma pauta prioritária aí da Band. E a gente perguntou se o candidato é a favor ou contra a internação compulsória ou a internação involuntária. Ana Paula até separou um trechinho aí, né, Ana, em que ele fala sobre isso. Separei, tá aqui na mão, ele fala a respeito da internação e fala também do projeto, né, que ele liderou quando era prefeito. E, nesse caso mais extremo, cabe a internação compulsória. E nos casos intermediários, a chamada internação voluntária. Quando você referencia a pessoa num CAPS, você vai segregando o drogadito, né, a pessoa que é dependente, do traficante. Quando a pessoa não tem uma casa, aí você não sabe o que é o quê. O que aconteceu lá no Braços Abertos? Diminuiu a... Diga, Sabino. Para mim, eu não tinha ouvido falar ainda Fernando Haddad apoiando de alguma forma a internação compulsória. Lógico que ele faz ponderações aí de que só a internação compulsória não resolveria, mas ele apoia de alguma forma a internação compulsória nessa fala dele aí, isso ficou bastante claro. Nós também falamos, durante o Jornal Gente, sobre saúde, até porque saúde foi o tema prioritário naquela parceria da Band com o Google, foi o tema que as pessoas mais procuraram enquanto o debate acontecia, momentos antes, assunto que mais interessava. E o candidato Fernando Haddad veio com uma proposta de transformar as AMEs, essas unidades ambulatoriais hoje, em hospital-dia, com a possibilidade, em todas elas, de acontecerem cirurgias para diminuir, então, o número de cirurgias, a fila de cirurgias em São Paulo. Sobre educação, ele falou de ensino superior, não só de ensino superior, mas eu destaco, quando ele fala de ensino superior, de uma garantia absoluta para a autonomia das universidades. Das universidades públicas, é lógico. E fala também de transporte público. No transporte público, a gente questionava essa necessidade que as cidades estão de subsidiar as passagens daquelas não, o que seria também uma promessa bastante ousada de campanha, mas ele falou em financiamento das tarifas por meio de um imposto que a gente paga, muitos nem sabem que pagam esse imposto, dentro do litro de gasolina, lá quando a gente vê os impostos que incidem sobre o litro de gasolina, que é o CID, né? É um imposto hoje que vai para o governo federal, e ele entende que parte dele tem que vir para o governo municipal exatamente para subsidiar o transporte coletivo. E, finalmente, falando de política, a gente perguntava aí sobre o PT, a Thaís perguntou sobre ele ter perdido a reeleição, né, a disputa para a reeleição em São Paulo quando foi prefeito, ele que fez só um mandato, não foi reeleito, e ele... Isso, vamos lá. Na época, muita gente dizia, sai do PT que eu voto em você.
E eu falei, eu não vou sair. E eu paguei um preço por ficar onde eu estava. O clima político, não conseguia discutir política pública na rua na campanha de 2016. Eu não conseguia falar com as pessoas sobre o que eu tinha feito. Eu acho que muitas vezes as administrações são avaliadas e são reavaliadas. Hoje eu estou liderando bem feitas da história de São Paulo, a gente conseguir uma aliança do Lula com o Alckmin para defender a Constituição de 88 e a democracia. Cita também, não foi tão simples de ser fechado, e uma aliança com Guilherme Boulos, e ele foi taxativo de dizer que é o candidato do PT. Ok, Sabino, combinadíssimo. Então, logo mais, talvez na quarta-feira, ou mais tardar na sexta, a gente poderia discutir evolução mesmo, de porcentagem de participação de cada um, segundo as pesquisas. Eu acho legal. Acho que é um assunto Ótimo. interessante, não é? O que Vamos você acha? nessa. Ótimo, ótimo. Vamos Boa. fazer isso, sim. Então tá bom. Sabinão, uma boa semana pra você. Muito obrigado, viu, querido? Um abração. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Sabino. Vamos pro intervalo?